Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, mas uma viagem longa, muito antes da chegada dos romanos, para explorar um mistério absolutamente fascinante aqui nas costas de Portugal. Vamos seguir o rastro de uns marinheiros antigos e muito corajosos que vieram do Mediterrâneo e chegaram cá há quase 3000 anos. E a pergunta que nos serve de bússola para esta exploração é mesmo esta. Quem eram, afinal, estes povos que se aventuraram por mares desconhecidos para vir fazer negócio com as comunidades que já cá viviam? Olhem que a resposta pode mesmo surpreender. Muito bem, vamos a isto. Este é o nosso mapa de viagem. Vamos começar por perceber os primeiros contactos na costa. Depois mergulhamos no epicentro da presença fenícia no sul. Subimos pela rota do Atlântico e vamos ver que tipo de pistas é que eles deixaram para trás. Tudo isto para chegarmos à grande conclusão sobre o que andaram a fazer por cá. Ok, vamos montar o cenário. Muito antes de Roma ser o império que conhecemos, outros povos já navegavam pelo Atlântico. Estamos a falar dos fenícios. E estes eram, digamos, os mestres do comércio marítimo da altura, com uma rede que se estendia desde o atual Líbano até aqui, à nossa costa. A nossa investigação arqueológica, o nosso ponto de partida, tem de ser no sul do país. É no Algarve que encontramos a maior concentração de provas, os vestígios que nos contam a história desta ligação comercial tão antiga. E a primeira paragem, obrigatória nesta nossa viagem, é Tavira. Este local é sem dúvida fundamental para conseguirmos montar as peças deste puzzle. E as provas concretas que os arqueólogos descobriram em Tavira são incríveis. Foram encontradas cerâmicas e objetos que só podem ter vindo de um sítio, do outro lado do Mediterrâneo. Isto não é um achado isolado, atenção. Isto indica um comércio regular, já bem estabelecido, uma rota que, mais tarde, foi continuada pelos cartagineses, que eram, no fundo, os herdeiros dos fenícios. Continuando pela costa, a próxima paragem lógica é Faro, ou, como era conhecida, Ossonoba. A sua geografia fazia dela um ponto de paragem quase inevitável para estes navegadores da antiguidade. Aquele enorme porto natural era simplesmente perfeito para os navios da época, e as descobertas arqueológicas vêm confirmar isto mesmo. Ossonoba não era só um porto, era um ponto de encontro, um local de trocas, com uma história que vem lá de trás, desde a Idade do Ferro. O nosso próximo ponto no mapa algarvio é Castro Marim. A sua localização não foi de todo um acaso. Era um ponto de controlo estratégico absolutamente fundamental. Pensa nisto. Situado na foz do rio Guadiana, Castro Marim era literalmente a porta de entrada para o interior. Quem controlasse este ponto controlava o acesso a todos os recursos valiosos que vinham de terra adentro. E as escavações mostram uma clara influência orientalizante, uma palavra que os arqueólogos usam para descrever o impacto cultural e material dos fenícios. Mas esta história não acaba no Algarve. De todo. As pistas levam-nos a subir pela costa atlântica e revelam que esta rede de contactos se estendia bem mais para norte. E assim chegamos a um dos locais mais importantes fora do sul, Alcácer do Sal. A antiga Salácia, com uma localização perfeita, mesmo ali no Rio Sado. O que se encontrou aqui é notável. Já não estamos a falar apenas de cerâmica do dia-a-dia. Encontraram-se também artigos de luxo, o que sugere que este era um interposto comercial já bastante sofisticado. E a sua ligação ao Rio Sado era a autoestrada daquela época que permitia levar as mercadorias até ao coração do território. E, claro, esta viagem tinha de passar pela zona da atual Lisboa. O estuário do Tejo sempre foi um dos melhores portos naturais da Europa. Era impossível ignorá-lo. Há todo um debate académico sobre se o nome Olísipo terá ou não origem fenícia. Mas uma coisa é certa, a sua posição era valiosa demais para ser ignorada. Juntamente com Setúbal, ali no Sado, esta região era um centro vital para a produção de sal e de preparados de peixe. E para os fenícios, isto não eram produtos quaisquer. Eram essenciais para conservar os alimentos, o que lhes permitia fazer viagens de barco mais longas e sustentar toda a sua enorme rede comercial. Bom, já falamos de vários locais, mas o que é que os arqueólogos encontram na prática, no terreno, que lhes permite dizer com segurança: sim, os fenícios estiveram aqui? O conjunto de provas é bastante variado e, na verdade, muito conclusivo. A cerâmica é talvez o indicador mais comum, claro, mas também se encontram objetos ligados a rituais, artefactos de luxo que eram trocados por recursos locais e até as fundações de antigos armazéns e de estruturas portuárias. E tudo isto leva-nos à conclusão mais importante. Ao verdadeiro momento, o clique desta análise sobre a natureza da presença fenícia em Portugal. E aqui está o ponto crucial.
Ao contrário do que aconteceu noutros sítios como em Cádiz, Antiga Gadir, em Espanha, aqui em Portugal não foram fundadas cidades fenícias. O que vemos é um modelo diferente, um modelo de feitorias. Basicamente, eram postos comerciais estratégicos criados apenas para facilitar o negócio. Uma presença muito focada, muito eficiente, com impacto cultural direcionado, sim, mas sem o objetivo de conquistar ou colonizar. Para terminar, vamos só juntar todas as peças e olhar para o mapa que esta exploração nos desenhou, o padrão geográfico que tudo isto revela. Portanto, resumindo, a influência fenícia concentrou-se claramente no Algarve, o ponto de chegada. A partir daí, expandiu-se para o interior através dos grandes rios, o Guadiana, o Sado, o Tejo, que funcionavam como vias de comunicação. Já a norte do Tejo, a presença é muito menos evidente. E tudo isto deixa-nos com uma última reflexão. A história dos fenícios em Portugal mostra-nos que as nossas costas são como um livro de histórias antigas, à espera de ser lido. A questão que fica no ar é que outros capítulos sobre outros povos e outras viagens incríveis ainda estarão por descobrir, escondidos debaixo da areia e das ondas. Fica a reflexão. Obrigado por terem acompanhado esta viagem.